Boa tarde, queridos alunos e queridas alunas do terceiro ano. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma videoaula. Hoje a nossa aula é de língua portuguesa. Peço que vocês peguem o livro de língua portuguesa e abram na página 6. Vamos acompanhar a leitura? Leitura de imagem. Tia, a gente consegue ler uma imagem? Sim, ler uma imagem é observar o que essa imagem quer nos passar de informação. O que essa imagem quer nos dizer? Quando a gente olha para a imagem e consegue entender a mensagem, a gente conseguiu ler esta imagem. Vamos lá, trabalhando a oralidade. Oralidade é o quê? É o que a gente expressa através da fala, de forma oral. Então, para vocês que participarão da live daqui a pouquinho, vocês poderão trabalhar essa oralidade, porque vocês vão me falar. Agora, para os alunos que estão assistindo a essa videoaula, vão escrever, tá? Então, vocês aí vão trabalhar a escrita. Todas essas perguntas vocês vão responder no caderno. Vamos lá. Descreva tudo o que você observa na imagem. Então, olhe com bastante calma esta imagem. Veja tudo que está sendo representado. E aí, descreva. O que é descrever? Descrever é apresentar através da fala ou da escrita, é narrar o que você observou. Então, fala aí para mim, escreva aí no caderno. O que é possível observar nesta imagem? Eu vejo uma menina e mais uma outra pessoa que está ali escondida atrás da bandeira, segurando a bandeira do Brasil. Mas como essa menina está vestida? O que ela deseja representar com sua vestimenta, com suas roupas? E aí, vocês vão me falar na live, ou para quem não vai participar da live, vai escrever, tá? 2. Você já ouviu falar em cidadania? O que é cidadania? Cidadania é exercer o direito de ser cidadão. E o cidadão, ele tem direitos, tem direito à moradia, saúde, educação, a saneamento básico. Tem, mas o cidadão também tem deveres. Então, quando nós exercemos a nossa cidadania, nós cumprimos com os nossos deveres para termos os nossos direitos. Então, resumam isso aí que eu falei e com certeza vocês já ouviram falar em cidadania, né? E para você, o que é? Agora você vai explicar com suas palavras. O que é cidadania mesmo? 3. Como você costuma exercer a sua cidadania? É só exigindo os seus direitos? Como você pode exercer bem o seu papel de cidadão? Escreva aí. 5. De que maneira as pessoas podem exercer seus direitos como cidadãos? E aí, como essas pessoas podem usufruir dos seus direitos, usar os seus direitos de cidadãos? Para termos direitos, temos que cumprir com os nossos deveres. 6. Você conhece alguém que desconheça seus direitos como cidadão? Porque existem pessoas que até cumprem muito bem com seus deveres de cidadão, só que elas não conhecem os seus direitos. E aí passam por muitos problemas, não têm uma assistência social, né? Não é acolhida corretamente, não é orientada, e aí deixa de receber, de usufruir dos seus direitos, de usar dos seus direitos, de ser beneficiado pelos seus direitos, né? Isso acontece muito no Brasil, infelizmente. Os cidadãos pagam muitos impostos
e muitas das vezes não tem água, não tem energia, não tem um serviço decente de esgoto, não tem uma consulta médica, não tem saúde. E aí? O que a gente pode fazer para mudar isso? 7. De que maneira você acha que as pessoas podem ser conscientes em relação à cidadania? Quando a gente fala pessoas, a gente engloba, a gente abrange, a gente fala de todos os cidadãos, todos, sejam políticos ou não, porque só entra para a política para representar o povo quem está no meio do povo. E será que os nossos governantes estão representando as nossas necessidades? Estão lutando para o bem-estar dos cidadãos? E aí, o que você acha? O que falta no seu bairro? O que falta na sua cidade? Todos os direitos estão sendo entregues aos cidadãos? Os cidadãos estão felizes, tendo acesso ao médico sempre que precisam, sendo bem tratados? E aí? Conta pra gente. Então, depois dessa reflexão, vamos para a página 7, lendo o texto A Rã e o Boi. Esse texto é uma fábula de Monteiro Lobato. As fábulas envolvem animais e esses animais, eles têm comportamento, são personagens que agem como se fossem pessoas. Então, prestem atenção nessa história. Tomavam sol à beira de um brejo, uma rã e uma saracura. Nisso, chegou um boi que vinha para o bebedouro. Quer ver? Disse a rã. Como fico do tamanho deste animal? Impossível, rãzinha. Cada qual como Deus o fez. Pois olhe lá, retorquiu a rã, estufando-se toda. Não estou igual a ele? Capaz, falta muito, amiga. A rã estufou-se mais um bocado. E agora? Longe ainda. A rã fez novo esforço. E agora? Que esperança! A rã, concentrando todas as forças, engoliu mais ar e foi se estufando, até que, plaft, rebentou como um balãozinho de elástico. Meu Deus, a rã estourou, foi para o espaço. O boi, que tinha acabado de beber, lançou um olhar de filósofo sobre a rã moribunda e disse: quem nasceu para 10 réis não chega a vintém. Ou seja, o que ele falou para a rã? Quem nasceu para ser pequeno não vai chegar a ser grande, né? Então, o que nos ensina aí esta fábula? Qual é a moral da história? Nós não temos que tentar ser igual ao outro, cada um com seu jeitinho de ser. E temos que nos aceitar do jeito que nós somos. E também devemos aceitar o outro, cada um do seu jeitinho, cada um da sua forma. E ninguém é melhor que ninguém, nem pelo tamanho, nem pela condição financeira, muito menos pela cor da pele. Então, cada um no seu quadrado. Vamos ao vocabulário? Bebedouro. O que é bebedouro? É um tanque onde os animais bebem água. Brejo, sinônimo, palavra que tem o mesmo sentido. Pântano. Concentrando, reunindo, né? Concentrando todas as forças, reunindo todas as forças. Réis. Réis é uma moeda antiga. Hoje, a moeda em circulação no nosso país é o real, mas o réis já foi uma moeda em circulação no nosso país. Retorquiu, ou seja, replicou, respondeu. Saracura,
Saracura é um tipo de ave. Vintém é uma moeda antiga, equivalente a 20 réis. Então vamos agora para a página 8. Página 8 do livro de língua portuguesa. Vamos às atividades? Estudo do vocabulário. Então, este vocabulário aqui que acabamos de ler na página 7, ele vai servir para que vocês o consultem, tá? E respondam corretamente as atividades da página 8. Número 1. Com a ajuda do dicionário, descubra o significado de mais palavras que estão no texto, ou seja, na fábula. E depois associe a segunda coluna de acordo com a primeira. Então vamos lá. Vocês podem se basear no vocabulário da página 7, podem também pegar o dicionário e procurar o significado dessas palavrinhas que estão na primeira coluna. Letrinha A, esforço. O que quer dizer esforço? Vamos lá para a segunda coluna. É aquele que procede com sabedoria? Não, esforço não é isso, né? Tô fazendo um esforço, tô fazendo uma força, né? Um sacrifício. Vamos ver o que tem a ver com esforço lá na segunda coluna. Aquele que está morrendo. Não, né? Energia, força, vigor. Ah, isso é esforço. Quando eu concentro meus esforços numa atividade, eu concentro a minha energia, a minha força, o meu vigor. Então, letrinha A já achamos. B, rebentou. O que quer dizer rebentou? Aquele que procede, que age com sabedoria? Não. Aquele que está morrendo? Não. Energia, força, a gente já marcou, né? Estourou, rebentou. Estourou? Exatamente. Próximo, lá na primeira coluna, lançou. Vamos procurar o significado na segunda coluna. Aquele que procede, que age com sabedoria? Não. Aquele que está morrendo? Também não. Já marcamos energia, força e vigor. Já marcamos estourou. Ah, jogou, lançou. Jogou. Isso aí. Agora, na primeira coluna, filósofo. Filósofo, quando eu falo que eu estou filosofando, eu estou pensando com sabedoria, né? Então, filósofo, vamos lá na segunda coluna. Aquele que procede, que pensa, que age com sabedoria? Sim. E a última palavrinha da primeira coluna, moribunda. O que quer dizer moribunda? Quando eu falo que o fulano está moribundo, ele está segundo quadradinho lá da segunda coluna, aquele que está morrendo. Então, aquele que está morrendo é considerado um moribundo. Aí, moribunda, porque está se referindo a rã. Número 2, complete as frases com as palavras do vocabulário. Então, vocês vão poder pesquisar lá no vocabulário da página 7. A. Esta bela ave é uma... lá no vocabulário eu li. Que ave? Quem é a ave? Então, leiam de novo todas as palavrinhas e seus significados lá no vocabulário. Então, vocês vão dar nome aí para a ave, tá bem? O nome que está no vocabulário se referindo à ave. B. Estes animais vivem aqui no... Por isso, usufruem daquele para saciar a sua sede. Então, palavrinhas que estão no vocabulário. Os animais que vivem no... E usufruem daquele... Onde é que bebem água? Para matar a sua sede. Letra C. Ele... Todos os seus investimentos em sua nova empresa. Então, palavrinha que está lá no vocabulário. Ele... Todos os seus investimentos. Qual é a palavrinha que melhor se encaixa aí? Letra D.
Luciana, mais uma vez. Nunca vi tanta complicação para algo tão simples. Então, se Luciana disse, se ela respondeu, qual é a palavrinha que pode ser substituída aí, que pode ser usada quando alguém vai dar uma resposta? Letrinha E, espacinho e outro espacinho. São moedas antigas, está lá no vocabulário. Então procurem com calma, preencham os espaços com atenção. Número 3. Marque X adequadamente. Bom, retorquir e responder. O que é retorquir? A gente viu lá no vocabulário que retorquir é quando alguém responde de volta. Então, as palavras retorquir e responder são sinônimo ou antônimo? São palavras sinônimas, né? Então, por quê? Porque retorquir é o mesmo que responder. Então, se essas palavras têm o mesmo sentido, o mesmo significado, aí nós temos um sinônimo. Antônimo é se tivesse significado contrário, né? Agora, concentrar, quando eu concentro algo num determinado lugar, eu coloco tudo ali, não é? E agora, concentrar e separar. Concentrar e separar tem o mesmo sentido? Não. Então, significados diferentes. Então, aí nós não temos sinônimo. Nós temos, quando o significado é o contrário, nós temos um antônimo. Então, vamos agora para a página 9. Página 9. Trabalhando o texto. Então, voltem no texto, leiam novamente. Eu já li com vocês, é importante que vocês leiam novamente para esclarecerem qualquer dúvida. E voltarem aqui, responder tudo certinho. Número 1. O texto lido é uma fábula. O que eu expliquei que é uma fábula? Então, peguem o dicionário. Com a ajuda do dicionário, ou podem pesquisar também no dicionário do Google, tá? Descubra o significado desta palavra. Fábula. O que quer dizer fábula mesmo, tia? Eu entendi o que você falou, mas eu não consigo explicar. Então vamos lá. O que a tia explicou que é uma fábula? É uma história onde os animais... O que acontece? Toda fábula tem animais que se comportam como pessoas, eles falam, eles têm atitudes de pessoas, né? E geralmente a fábula sempre nos deixa o que mesmo? Uma lição de moral. O que é uma lição de moral, tia? É um ensinamento, tá? Então, pegando essa explicação que eu dei, peguem também o significado no dicionário e escrevam aí o que é fábula. 2. Responda com base na fábula que você leu. Qual é o título do texto? Voltem lá no texto, escrevam aí. Quem é o autor do texto? Logo depois do título eu falei o nome dele. Onde estavam as personagens do texto? É a primeira pergunta. Logo depois dessa frase tem um ponto de interrogação. Esta é a primeira pergunta. Então, onde estavam as personagens do texto? Leiam e escrevam aí. Segunda pergunta, na mesma questão. Depois da primeira resposta, coloquem um pontinho final e respondam a segunda pergunta. O que faziam? Então, essas personagens estavam ali fazendo o que mesmo? Então escrevam. Letra D. O que a rã disse ao ver o boi se aproximar ao bebedouro? O que ela falou? Ela falou para a ave. Qual o nome da ave mesmo? A saracura, né? Ela virou para a saracura e falou o quê? Peguem no texto e escrevam aí. Letrinha E. O que a saracura disse para a rã? Ela avisou, né, gente?
Então, vamos lá. Agora, depois de terminar a página 9, vamos à página 10. Complete de acordo com a sequência do texto. A sequência é a ordem dos acontecimentos do texto. Então, todo texto tem uma ordem de acontecimentos. Quando a gente lê e entende a história, a gente consegue entender a sequência dos acontecimentos, a ordem que as coisas acontecem. Então, vamos lá. A rã e a saracura, o que faziam? Chegou o boi, a rã estufou-se toda e... Escrevam aí o que aconteceu. O boi tinha acabado de beber, lançou um olhar e disse à rã moribunda. O que o boi disse? Escrevam aí, tá? 4. Na sua opinião, o que o boi quis dizer com a frase: quem nasceu para 10 réis não chega a vintém? E aí, o que o boi quis dizer com essa frase? Eu dei um pequeno resumo, né, do significado dessa frase, mas vocês podem escrever com próprias palavras. Número 5. Assinale a alternativa que justifica o desejo da rã de querer ficar do tamanho do boi. Letra A. Ela queria parecer mais forte? Ela queria ficar menor na letra B? Ou ela queria ficar maior? Por que a rã teve essa ideia de estufar, né? Então, o que justifica esse desejo dela? E número 6, crie uma nova moral para a fábula usando outras palavras. Vocês não vão usar a frase dita pelo boi. Vocês vão usar uma frase que deu uma lição de moral na rã. E aí, o que você pode falar e escrever aí para falar para a rã que não adianta tentar se estufar toda? E aí, qual é a lição de moral que você daria? Escreva aí. Vamos agora para a página 11, trabalhando a gramática. Vamos estudar um pouquinho do nosso alfabeto. Algumas crianças, quando vão dormir, ficam com medo e dormem com um ursinho de pelúcia. Leia a lista em ordem alfabética, com o nome de algumas crianças que gostam de dormir com ursinho. Então aí, neste retângulo, neste quadro, né, lilás, tem o nome de várias crianças, né? Tem Amanda, Beatriz, Camila, Débora, Edna, Fernanda e assim vai. Então essas são as crianças que gostam de dormir com um ursinho. Uma delas perdeu seu companheiro. Todas diziam que o ursinho era da 12ª menina da lista. Lembrando, vocês vão contar na ordem alfabética, seguindo a ordem do alfabeto. Letra A, letra B, letra C, letra D. Então, letra A, Amanda. Com a letra B, Beatriz. E com a letra C, Camila. E com a letra D, Débora. E com a letra E, Edna. Então, aqui nós já temos 5. Vamos colocar essas 5 meninas, a princípio, numa ordem. Quando a gente coloca uma lista em ordem, a gente usa os números ordinais. O número 1, o número 2, o número 3, o número 4 e o número 5 viram primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. E como é que a gente representa esses numerais ordinais? Observem. Então, aí no livro temos a Amanda. A Amanda é a primeira da lista. Então, a primeira a gente representa assim, né? O 1. Não sei se vocês estão enxergando. Deixa eu mudar aqui um cadinho. Pronto. A Amanda é a primeira desta lista que está neste quadro. A Beatriz
é a segunda. E a terceira? Seguindo a ordem do alfabeto. A, B. A terceira vai começar com C. Então, a terceira é a Camila. E a quarta? A quarta criança. Ah, depois do seu D. Então, é a Débora. Então, seguindo essa ordem, vocês vão ver qual é a 12ª criança. E é justamente essa 12ª menina da lista que perdeu o seu ursinho. E aí, número 1, descubra quem é ela e escreva o seu nome. Então, qual é o nome da 12ª menina? Número 2, quantas meninas estão na lista? Contem e marquem o quadradinho correspondente ao total de meninas da lista, tá? O que foi utilizado para escrever o nome das meninas? Então, qual é o nome disso aqui que usamos para escrever o nome das meninas? Vocês vão marcar. 4, agora responda. Que nome rima com o da menina que perdeu o urso? Tem vários nomes aí. Rima. O que é a rima? É aquela palavra que tem o finalzinho, a última sílaba parecida, com som parecido. Por exemplo, quando eu falo, perdi minha boneca, mas ganhei uma caneca. Sentiram que as palavras boneca e caneca têm o finalzinho parecido, o som é igual. E aí nós dizemos que boneca rima com caneca. Então, vocês vão ler com muita atenção e vão procurar qual é o outro nome que rima com o nome da menina que perdeu o ursinho, que vocês já escreveram aí na questão 1. Letra B. O nome das duas meninas tem o mesmo número de letras? Então, vocês vão contar e vão ver se tem o mesmo número de letras. C. Quais letras dos nomes das meninas têm o mesmo som? E aí, quais são as letras dos nomes dessas duas meninas aí que têm o mesmo som? Agora vamos para a página 12. Esta aqui é a página 12. Vamos ler juntos? As palavras podem ser faladas ou escritas. Quando escrevemos as palavras, usamos as letras. Para escrever a palavra meninos, usamos 7 letras. O conjunto de letras que usamos para formar as palavras forma o alfabeto. Nosso alfabeto é formado por 26 letras. E aí está o nosso alfabeto. Dessas 26 letras, algumas são vogais e outras são consoantes. São vogais A, E, I, O, U. São consoantes B, C, D, F, G, H, J, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, X, Z. Então, tudo que é vogal foi separado. Sobraram as consoantes. A letra K é uma consoante. Exemplo, na palavra Kelly. Ela aparece aí no início. A letra W pode ser uma consoante quando tem som de V. Exemplo, Walter. Então, na palavra Walter, a letra W tem som de V. Então, ela é considerada consoante. E ela também pode ser considerada vogal quando ela tem o som de U. Por exemplo, na palavra Williams. Então, dependendo do som dessa letrinha W,
Ela pode ser considerada consoante, quando tem som de V, ou vogal, se tiver som de U. A letra Y representa um fonema vocálico que tem som do I. Por exemplo, na palavra Igor, tá? Então, a letra Y tem som de vogal. As letras do alfabeto podem ser maiúsculas ou minúsculas. Veja como usamos as letras maiúsculas. No início das frases, toda vez que formos iniciar uma frase, começar uma frase, temos que colocar a letra maiúscula. Olha um exemplo aí. Estou no 2º ano. Ponto. Terminei a frase. Outra frase depois do ponto. Tenho 7 anos. Então, se a gente escreveu uma frase, colocou um ponto, a próxima frase ao lado dela também deverá começar com letra maiúscula. Também usamos letra maiúscula no nome das pessoas, no início do nome das pessoas. Meu nome é Rodrigo, tá escrito aí. Tem letra maiúscula no início da frase e no nome próprio, né? No substantivo próprio, que é o nome da pessoa. Em nomes de lugares, rios, oceanos, casas comerciais, lojas e etc. Exemplo, moro na rua José Vicente. Começamos a frase, letrinha maiúscula. O nome da rua qual é? José Vicente. Então, nomes de ruas têm letra maiúscula no início. Número 39, no Recife. Então, nome da cidade, letra maiúscula também. Toda vez que formos escrever o nome de uma cidade, letra maiúscula. E do país, letra maiúscula. Em Pernambuco, nome do estado. Também com letra maiúscula. Nome de estado, cidade, país, rua, avenida, sempre iniciando com letra maiúscula, tá? Vamos à página 13. Ordem alfabética, ou seja, é a sequência, a ordem que segue o alfabeto. A ordem alfabética é uma maneira útil, muito utilizada, e eficaz de organizar palavras, informações e objetos para escolas, trabalho ou de uso pessoal. Para colocar as palavras em ordem alfabética, você deve observar a primeira letra das palavras e depois ordenar as palavras de acordo com a sequência das letras do alfabeto. Observem aí. Temos o Renato, depois a Débora, depois a Olga, lá embaixo João, o Marcelo e a Valéria. E quem entraria primeiro nesta organização por ordem alfabética? Quem? Olhando o alfabeto, a letrinha do nome da Débora é a primeira, porque não tem ninguém aí com a letra A, não tem ninguém com a letra B, nem com a letra C, mas tem com a letra D. Então, a Débora vai ter o nome escrito primeiro na lista. Sabe por quê? Porque, na ordem do alfabeto, a letra inicial do nome dela chegou primeiro. E depois? Depois da letra D, tem alguém aí que tem o nome que comece com a letra E? Com a letra F? Com a letra G? Com a letra H? Com a letra I também não. Mas temos uma criança que tem um nome que se inicia com a letra J. Então, seguindo a ordem do alfabeto, o João vai ter o nome escrito logo depois do nome da Débora. E depois, vamos observar. Depois é o Marcelo. E assim, vamos observando a ordem do alfabeto e organizando as palavras. Vamos agora à página 14, atividades. O quebra-cabeça abaixo está em ordem alfabética. Continue numerando na sequência correta. Então, o que vocês vão fazer? Observar esse quebra-cabeça e colocar o número na sequência correta, de acordo com a ordem das letrinhas no alfabeto. A letra A ficou com o número 1. A letra B
Fica com o número 2. E a letra C? Muito bem. Então, vamos procurar. A letra D vai ganhar o número 4. E a letra E? O seguinte, número 5. E assim vocês vão numerando de acordo com a ordem do alfabeto, tá? Vamos agora para a página 15. Decifre os códigos trocando cada número por uma letra de acordo com a posição no alfabeto. Quando precisar, inclua os sinais gráficos. Em caso de dúvida, você pode consultar a página 13. Então, vocês têm aí o quebra-cabeça na página 14. Olhem para esse quebra-cabeça, abram o livro ou coloquem uma página ao lado da outra. Quebra-cabeça do lado dessa atividade da página 15. Vamos olhar. Qual é a letrinha que representa o número 12, que está em 12º lugar? Olhem lá no quebra-cabeça. Letra L, isso. E a letrinha que corresponde ao número 1, que representa a primeira letra do alfabeto. Então, vocês vão colocando aí, tá? Vocês vão trocar os numerais que estão no quebra-cabeça da página 14 pelas letras. E aí, vocês vão formar várias palavras. E tá dizendo assim, quando precisar, inclua os sinais gráficos. Aí, gente, é no caso do hífen, que é o tracinho que entra aí na 4ª palavra, tá? Os acentos, né? Na primeira palavra, essa primeira palavra tem um acento que abre o som. Que acento é esse? É o acento agudo. Então, vocês vão observar onde fica esse acento agudo e vão colocar, tá bem? Agora, coloque as palavras em ordem alfabética. Muita atenção agora. Vocês vão escrever as palavrinhas de acordo com a ordem do alfabeto. Essas palavrinhas da atividade 2, né? Primeiro, tem alguma palavrinha começando com A? E tem, tia, tem 2. Qual que vai vir primeiro? Olhem para a segunda letra e observem na segunda letra quem vem primeiro no alfabeto. Observando as segundas letras aí, as segundas letras nas 2 palavrinhas que vão começar com A, tá bem? Vocês observando, vocês vão ver que sempre tem uma que vem primeiro. Então, escrevam aí a primeira palavrinha e depois a segunda. E depois da letrinha A, tem alguma palavra com a letra B? Não. Tem com C? Tem. Aí vocês vão escrevendo. Depois tem com D, E, F, G. Não, não tem. Então vai para a próxima, tá? Quem tiver dificuldade em ordem alfabética, eu vou passar o link da aula do ano passado, onde eu explico direitinho como colocar em ordem alfabética. Nós já vimos isso no ano passado, tá? Número 3. Leia as listas com nomes. Circule, aqui está em ordem alfabética, e nas outras faça um X nos nomes que estão fora de ordem. Então, vocês vão observar bem essas 3 listas, bem. Vão circular, aqui está em ordem alfabética corretamente, a primeira letrinha está seguindo a ordem do alfabeto, e nas outras listas, vocês vão marcar um X nas palavras que não obedeceram à ordem do alfabeto, tá bem? Então, olhem bem o alfabeto lá da página 12, tá? Se tiverem dificuldade nessa atividade, me chamem no privado, tá bom? Vamos para a página 16. Número 4. As crianças da lista da questão anterior adoram ler livros. Leia os títulos das histórias e reescreva corretamente os que estão escritos com letras minúsculas. Então, gente, todo título de texto, todo nome de livro precisa ser escrito com letra maiúscula. É o nome da obra,
tá? Então, vocês vão ler com atenção e reescrever, escrever novamente, corrigindo, usando letra maiúscula no início dos títulos, tá? Escrevam aí na linha ao lado. Número 5. Complete a tabela abaixo com as vogais que faltam. Isso aí é fácil, né? Vocês vão procurar quais são as vogais que estão faltando nessas palavras e vão completar, tá bem? Isso aí é uma lista da quitanda mostrando o preço de cada fruta por quilo. E aí, essas frutas não estão com os nomes completos. Vocês vão completar usando as vogais corretas que estão faltando. E vamos agora à nossa última página de hoje. Número 6. Complete algumas palavras da canção. A canção, o nome dela é Esperança. Com as vogais que faltam, cante-a. Então, depois que vocês completarem, nós vamos cantar essa canção e depois vocês vão ilustrar essa canção no quadrinho ao lado. Ou seja, o que é ilustrar? Fazer um desenho que represente esta canção, tá? Vou procurar essa canção, colocar aí para vocês também, para que possamos cantar juntos. E aqui terminamos nossas atividades de língua portuguesa. Caso vocês tenham alguma dúvida, me chamem no privado, estou à disposição. Um beijo e até daqui a pouco na live.